Olá, estamos de volta em mais uma Amazônia Inovadora. A gente está muito feliz com a presença de vocês. Já começa logo se inscrevendo se tu não é inscrito no YouTube e no Spotify, porque hoje o nosso programa é de muito garbo, de muita elegância. Está aqui um convidado de altíssimo nível. O cara tem mais de 20 anos de experiência, inovando, transformando vidas. O cara que eu conheci um tempo desse e a gente teve uma conversa sensacional sobre um dos assuntos que eu mais gosto, que é a inteligência artificial. Eu falei, não, cara, você tem que ir lá no podcast, nosso público tem que saber isso que você está fazendo. E aí ele arranjou um tempinho na agenda dele, falou, não, vou lá. E hoje está aqui Rufo Paganini, que tem esse sobrenome gringo, mas garante que é brasileiro e todo mundo conhece ele aqui em Manaus, na região, e no Brasil também, né, cara? Eu tô muito feliz de estar aqui, Rufo. Obrigado por ter aceitado o convite. Ô, Leonardo, é uma honra, uma alegria. Obrigado, gostei bastante da nossa primeira conversa e fiquei otimista com esse tempo. Eu sei que vai ser uma troca legal. Espero que a gente gere um conteúdo aí inspirador aí para essa audiência maravilhosa que você tem. E vamos lá, vamos descobrir o que vem por aí. Tá. Primeiro de tudo, ainda agora a gente conversou, sobrenome é italiano, então tu não nasceu em Manaus. Eu sou do sul do Brasil, né? Eu sou originalmente lá do Paraná. Ah, Meus avós legal. vieram da Itália e da Alemanha, né? E por isso o Paganini, né? Super italiano. Mas há 5 anos atrás vim para cá para um projeto pontual. Era para ser uma semana, decidi ficar mais uma e virou uma chave no meu coração. Abracei a árvore, árvores aqui, descobri o Rio Negro, me apaixonei por essa terra e decidi na hora, eu vou virar cidadão manauara, completando 5 anos nesse lugar maravilhoso. Cara, eu acho engraçado, assim, a quantidade de gente legal que vem, trabalha e vê o campo de oportunidade aqui na região amazônica, né, cara? É, Esse cenário é uma coisa que eu fico muito feliz, que, assim, aqui na cadeira que você está sentado, muita gente com histórias muito parecidas veio, gostou, viu que tinha um ambiente de inovação legal para trabalhar, construiu vida, carreira, fazendo coisas. E nesse meio tempo, tu já trabalhava com inteligência artificial nessa época? já, eu tô há mais de 15 anos nesse meio, então já fundei algumas empresas, liderei muitos times, produtos de inteligência artificial, esse é o meu métier, né? Tá, fala pra gente aí, para começar, como foi que tu entrou no ecossistema de inovação, por favor? Uau, isso foi lá atrás, né? Com 11 anos de idade, tive acesso ao meu primeiro computador, apaixonei, sabia que era aquilo que eu faria o resto da minha vida. Um amigo me entregou uma apostila, não tinha Google na época, então comecei a virar noite, sonhar com algoritmos, aprender a programar e assim, com 14 anos eu já levei meu disquetinho na maior empresa de software, falei, é isso que eu sei fazer, que eu amo fazer e fui contratado na mesma hora. Caí no computador, não tinha nenhuma janela, era Linux, caractere, sem mouse. Nossa, E essa... a partir dali eu virava meus dias e noites desbravando esse mundo digital que mudou minha vida mesmo. Tá. Aí, nesse meio tempo, tu conheceu depois a santidade da inteligência artificial. Como foi que a IA entrou na tua vida? Porque o pessoal tá em casa, hoje fala muito em AI, em chat GPT, essas coisas assim, mas a galera dos primórdios é outra conversa, né? É, exatamente. Lá por 2009, né, então eu tinha uma empresa de investimentos automatizados na bolsa de valores. Então eram trade systems, né, que Hum. analisa a variação das séries temporais no mercado global, commodities, ouro, dólar, Chicago e também nacional, ações, etc. Então vê a tendência, compra e venda. Aí eu comecei a contratar PhD em física, matemáticos, e eles trouxeram esse mundo da inteligência artificial. Então foi um caminho muito interessante, onde a gente criava algoritmos que analisam, tomam uma decisão e investem de forma automática, e é onde eu adentrei na primeira camada de inteligência artificial que eu tive a oportunidade, integrado a XP Investimentos, outras corretoras, entrava no site, habilitava meus robôs, operava de forma automática nas contas, Era análise sem preditiva? intervenção humana. Análise preditiva. Cara, bicho. Operamos bilhões na Bolsa de Valores, onde numa época que ninguém ouvia falar de robôs investidores, a gente tinha uma empresa de inteligência artificial na área de investimentos. Cara, que incrível, bicho. Olha, isso, e hoje, engraçado, hoje em dia tem um hype disso, né, cara? Isso. Eu vim antes do tempo. Sabe que alguns negócios da minha vida eu não decolei porque eu estava um pouco antes do momento da onda da oportunidade, É. né? Mas em nível de inteligência artificial eu mantive-se na rota e com uma tecnologia mais macro. Agora eu entendo que a gente está numa janela de oportunidade maravilhosa, né? Não, pois é, o que a galera em casa, o que o Rufo falou, é que é o seguinte:
para um negócio dar certo, uma das características que você tem que observar, e o Rufo pode explicar isso bem, é o time da coisa. Exato. Às vezes, se o time não. A ideia é sensacional, mas se o time não tá legal, vou dar um exemplo para vocês. Vocês imaginem uma empresa tipo o YouTube. Como é que o YouTube daria certo se fosse nos primórdios da internet? Nunca daria certo. Não é uma ideia sensacional? Mas o time estava. Havia internet para se fazer aquilo ali? Não. E às vezes também não é o que se pensa, né? O YouTube, por acaso, começou, ele não era o que é, né? Ele era um Perfeito. site de namoro, né, cara? Tu fazia vídeos para deixar para tua namorada à distância. Essa era a Interessante. ideia original. Então, assim, o time é muito Ah, importante. Hoje em dia, o que que eu percebo? Tu já passou por vários negócios, teve a oportunidade de ver vários modelos, né, para vários tipos de startup, esse tipo de coisa. Que hoje tu enxerga nesse como um criador serial de ferramenta? O que tu enxerga hoje como futuro disso? Não estou falando só de IA, estou falando assim de modelos de negócio, para onde o mercado está girando. O que tu enxerga isso daí? Tô perguntando isso porque eu tenho um filho pequeno, né? Então hoje eu tenho uma preocupação muito grande do que vai ser o futuro dessa molecada, cara. uhum. O moleque falar assim, não, aposte nisso daqui. Muito interessante essa pergunta, né? Nós estamos numa virada de chave aí, mercadológica, geracional, que é do produto indo para o serviço. Então a gente vive um movimento da servitização, né? Tudo se transformar num acesso. Você já não compra uma coisa, você compra um acesso a ela, né? A gente vê itens compartilhados, como carros de luxo, barcos e tudo mais. A gente vê acessos a serviços incríveis, como o YouTube, como o Spotify, como outros, tudo comprando sob demanda quando eu preciso, com baixo custo. Então, a ideia é amplificar o acesso, cada vez reduzindo o custo. E como as pessoas se posicionam num cenário como esse? Criar esses produtos super escaláveis é um desafio bastante robusto. Você tem que É. acessar um grande volume de pessoas, encontrar uma solução muito bem clara para um problema latente, para um desejo genuíno da sociedade, das pessoas, e fazer isso ser escalável, né? E para isso, demanda-se líderes, pessoas que sabem se relacionar com pessoas, tanto com o time criador quanto digitalmente com as pessoas. Então, muito sobre o futuro da profissão é soft skills, saber de Ah, cara. gente. Quase tudo que é tarefa repetitiva, mecanizada, operacional, usar uma ferramenta e repetir uma jornada, quase todas serão automatizadas. E IAs vão começar assumindo os controles delas e porque é mais barato, é mais padronizado, é mais rápido, é mais eficiente. E aí o que as pessoas fazem? Um grupo delas vai criar essas tecnologias, que é uma parte mais técnica da coisa, nem todo mundo se encaixa com esse grupo, e o outro grande grupo vai cuidar de gente. Apoio emocional, apoio intelectual, mentoria, liderança, saúde, é, N aspectos assim cognitivos, sensitivos, tudo que tem a ver com gente. Cara, essa foi uma das melhores respostas que eu já tive aqui, viu? Porque geralmente as pessoas falam o óbvio, né? Eu acho que tá aí, tá aí. O cara tem que tentar aprender a liderar para conseguir manter conteúdo, time e produto sempre com a visão que ele desenhou, né? É Eu isso. acho que o grande problema, cara, é a gente conseguir traduzir uma visão e fazer essa visão impactar a gente, que foi uma das coisas que me falou naquela conversa. Queria que tu explicasse isso, assim como se eu tivesse 6 anos, tá? Porque é difícil. A gente fala muito em soft skill, mas é difícil mensurar soft skill, tá? A gente mensura, claro, consegue mensurar por acaso. Se você trabalha com venda, aplica uma ferramenta de soft skill, melhorou a venda, então deu certo. Mas para as outras coisas que são mais subjetivas, é muito complicado e eu acho que é por isso que a gente tem dificuldade de falar tanto em soft skill dentro do ambiente de inovação. Porque tá todo mundo preocupado com o quê? Desenvolver o produto, né? Fazer design thinking para aquilo, fazer uma melhor ferramenta, criar uma metodologia nova. Mas a gente esquece, na verdade, isso daí que você falou. E aí eu lembro que você falou para mim uma visão de impactar 100 milhões de pessoas. Cara, eu quero muito que tu explique isso, por favor. Cara, ouça, presta atenção, principalmente ser jovem aí. Eu acho que isso daí vai valer a pena o seu tempo hoje. Interessantíssimo. É um tema que eu gosto muito, né? A gente tem uma tendência, nossa natureza é
buscar coisas para nós, né? Nossos desejos, nossos prazeres, nossas conquistas, nosso acúmulo de recursos. Mas isso no final é vaidade, é correr atrás do vento, não é completo. E as pessoas se sentem frustradas ao obter isso, né? E aí eu comecei a descobrir nessa minha caminhada que a realização completa tem a ver com o outro, tem a ver com a pessoa que está à nossa volta, com o nosso próximo aqui. Então tem a ver com empatia, né? Tem a ver com se colocar no lugar do outro e aí agir realmente da forma que gostaria que fosse contigo. E aí, então, se você está liderando alguém, como que esse liderado, se você estivesse no lugar dele, você gostaria? Se você está ensinando alguém, se você está motivando alguém. E aí tem a ver com ser sincero nisso. Então, eu entendo que o grande segredo do soft skill é virar uma chave interior de uma sincera empatia pelo outro. Porque muitas pessoas fazem com interesses. O que que esse outro pode me dar de volta? Como eu posso ganhar mais se ele tiver engajado com isso, se ele se convencer disso? Mas quando é honesto, sincero, então parte disso. E a partir daí as técnicas de soft skill, eu acredito que são secundárias. Aí você tem um monte de técnicas sobre desde a parte da oralidade, desde a parte de não falar tanto o eu, mas pensar mais no outro, né, de nós e coisas assim, N práticas, mas eu acredito que o mais profundo é um posicionamento interior, né, de essência, de identidade e propósito ligado ao outro. Tá, mas é que eu chegar. Essa meta, ela é uma meta assim, de um número mensurável ou é uma coisa simbólica, quando você falou assim, 100 milhões de pessoas? Voltamos à meta. É, Não, que eu achei, olha, eu vou falar uma coisa. Se você senta para tomar um café com alguém e a pessoa não te impactar e falar assim, eu falei, eu gostei desse cara, eu acho que a conversa não valeu a pena. Eu gostei do que a gente conversou, cara. muito bom. Cada uma das minhas iniciativas, das minhas empresas, produtos, iniciativas, tem a ver com fazer a diferença na vida das pessoas. Então, assim, como que eu torno a vida dela mais agradável, melhor, mais segura, mais produtiva? Então, eu crio coisas que façam sentido e que possam ser replicadas de uma forma ampla, que não funcionem somente para uma pessoa, para um grupo, mas que isso pode ser escalável. E aí eu busco mensurar isso. Então, criei algo, Entendi. quantos foram alcançados, quantos foram impactados, né? E aí eu quero que isso seja grande, porque eu acho que a gente tem uma vida tão breve e se ela não for ousada, não faz sentido passarmos por aqui. 100 milhões é o meu número. Beleza. Tu tens hoje desenvolvido vários produtos que eu dei olhando, indústria, saúde, educação. E aí eu queria saber de ti assim o seguinte, como é que tu enxerga hoje a tradução das IAs sendo utilizado tão fortemente na indústria, sendo parece que é um estalar de dedo. Quando a gente para pensar de forma contemporânea, saiu de um sal, de uma coisa muito restrita para hoje em dia quase todo mundo está usando. Como é que tu enxerga esse cenário? Olha aí. Interessante. Eu trabalho com grandes indústrias há muitos anos, né? Desde Volkswagen, Fiat, Electrolux, BRF, as mineradoras, Samarco, outros. E eu nunca percebi um momento que elas tivessem com um apetite tão grande. Então, a leitura está correta. Agora é um momento que existe um desejo. Em parte foi pelo boom do ChatGPT, ele foi um grande aliado Sim. para popularizar isso aqui. E em parte foi pelos cases de sucesso também. A gente tem visto muitas referências de, ei, aplicou, reduziu o custo, aumentou a produtividade, gerou mais qualidade de vida, mais conforto, mais segurança para as pessoas. Opa, é um movimento e a tendência, né? Nós temos um nível de inteligência sendo aplicado hoje, mas olhando ali para frente para ir para degraus muito maiores. Só que quem não começar agora tem um risco de começar a ficar para trás, de perder o timing, como a gente falou antes, e porque envolve uma mudança interna muito grande, né? Cultura, processo, pessoas, tudo tem que se mexer para se adequar a esse novo momento. Então, acredito que é um momento propício porque está se provando viável, porque existe um movimento de informação, de boom, de popularidade e cases que mostram que vale a pena, né? Tu falou uma coisa legal. Eu queria que tu citasse pra gente assim, que tu viu contemporâneo que mais te impactou. Tu falou assim, iniciativas que tu achou legal.
Na área. Eu tô com projetos aí na área de saúde e um dos nossos parceiros aí que tem feito cases muito interessantes é da inteligência artificial ajudar a diagnosticar mesmo, né? Então, vi um caso assim de uma pessoa estava num procedimento já grave, assim, tremendo e tal, e tinham esgotado todas as ideias médicas e não tinha encontrado a solução, ia fazer um procedimento muito invasivo, muito caro, e a inteligência artificial analisou todo o histórico dele, viu que o nível de potássio do sangue estava elevado e conflitou isso com o medicamento X que essa pessoa consumia e falou, ó, diminui esse medicamento de 50 miligramas para 25. Uma mudança muito sutil no meio de todos os medicamentos, no meio de todas as coisas da história daquele paciente, encontrou essa peculiaridade e resolveu o problema dele. Então, assim, soluções onde toma um medicamento de R$ 15 e resolveu coisas graves que o indivíduo já tinha passado por médicos e não tinha Medicina de encontrado. altíssima precisão, né, cara? Diagnosticando com base nos exames, no histórico, nos laudos, em toda a vida desse paciente. E os médicos, eles têm uma experiência incrível, são inteligentíssimos, mas usar um assistente Nossa. numa IA, ele amplifica esse seu potencial. E isso eu tenho visto em vários setores, que é criar seres humanos amplificado. Eu tenho chamado de inteligência aumentada. A convergência da humana com a artificial não tem limites. Não tem. E eu acho engraçado, você falou uma coisa assim que tenho percebido muito, né? Porque a parte de medicina e saúde de altíssima precisão é o futuro. Você acabou de dar um exemplo. Uma coisa que jamais se pensaria, chega a uma solução simples e tal. Agora, mesmo a gente vendo uma série de exemplos em diversos casos, por que ainda há, infelizmente, uma certa, eu não vou dizer rejeição, vou dizer uma certa barreira em algumas empresas extremamente tradicionais na adoção da inteligência artificial? Isso é a realidade e o principal aspecto é cultural. Então a gente sempre fez assim, funcionou assim, essa mudança é uma mudança desconhecida, são receios. Natural que o ser humano, quando está numa zona um pouco confortável, que está funcionando, tenha resistência a essa jornada da mudança. Porque a inteligência artificial não é um clique. Eu não compro a inteligência artificial numa prateleira e adquiro toda ela para mim. Ela é muito plural, né? É uma jornada mesmo. Então precisa abraçar essa jornada, priorizar essa jornada. E aí as empresas acabam adiando, mas cada vez menos, tá? A gente tem acessado empresas assim que têm acreditado, decidido fazer investimentos importantes, alocado times e trazido para o nível de priorização que ela merece, nível estratégico. A inovação não pode ser um cantinho lá em todo o plano organizacional, um bloquinho, uma caixinha. Ela Parece tem que estar conectada na né? estratégia. Ela tem que estar conectada à estratégia. E isso aí é verdade. Agora, antes dos bastidores, a gente estava falando sobre algumas coisas que acontecem no mundo. Aí você tocou no exemplo da China, né? Meio que respondendo aquela pergunta, a China só deu certo porque a inovação virou estratégia, né, cara? Então, inovação é estratégia para tudo. E eu percebi a seguinte coisa ao longo do tempo. As pessoas hoje já, num grosso modo, sabem o que é IA. Eu tô falando de gente comum, né? Sabem que existe, mas você acha que o homem comum já está preparado para aquela entrada invisível de todos os aspectos da vida a IA entrar? Hoje já existe muito no algoritmo que decide quase tudo sem ele perceber. Mas eu estou falando para aquela coisa mesmo que você falou, inteligência aumentada, aí eu já uso o conceito de agentes ontológicos. Eu estou falando para esse próximo passo, tipo AGIs. Tu acha que as pessoas já estão prontas para esse próximo passo quando a IA vai praticamente decidir tudo na vida delas? Eu diria que quase nenhum de nós está completamente preparado e nem sabe. Gostei da resposta. Sendo bastante honesto. E nós também não sabemos como tudo isso vai ser de tão rápido e tão grande e profundo que vai ser. Eu estava lá no Vale do Silício, lá a gente foi apresentar num reality show global de inovação, fui selecionado como uma das empresas, como a empresa de destaque representando o Brasil. Eu vi isso no teu LinkedIn. Você viu que legal, né? E os carros autônomos no Vale do Silício me chocaram, cara. Assim, uma quantidade enorme, eles dirigem rapidamente, então chamar um avião, um veículo, ele chegar sem nenhum motorista, ou daqui uns dias você ir pegar um avião, né? Então, assim, quando vai acontecer o boom?
quando os early adopters, os que primeiro adotam isso, usarem, validarem, aí os demais vão acreditando e aderindo, né? Então, imagine você, será que você toparia ser participar do primeiro voo pilotado por uma IA? Jesus. Talvez você não se sentiria tão confortável. Mas a partir do momento que tiver 10 milhões de voos e uma estatística de acidentes bem menor do que a humana, como é o caso dos veículos autônomos, Sim, o percentual de acidentes de carros autônomos versus dirigidos por humanos é absurdo. é A verdade. gente é muito mais perigoso do que a máquina. É que a gente fala assim, é que a gente não pensa nas proporções, né? É, Para pensar dessa forma, ninguém entra no elevador, né, cara? Não é verdade? É uma existe. máquina que opera e é um meio de condução, Tem razão. né? A gente que às vezes não consegue ligar isso daí. Tu fala uma coisa engraçada. A gente trabalha no ecossistema de inovação, a gente vê muita coisa sensacional, muito vindo da gringa. Claro, eles estão na vanguarda e tudo mais. Mas como é que tu enxerga hoje o cenário da IA no Brasil? Tu acha que a gente está indo para o caminho certo? As decisões que o governo tem tomado, tanto no campo de iniciativas para pesquisa, quanto também para regulação? Como é que tu enxerga isso daí? Uhum, é interessante. Assim, sem dúvidas, a briga maior é entre China e Estados Unidos, né, que estão colocando os maiores volumes, os maiores mentes e a priorização governamental e empresarial. Mas a gente está fazendo nossos movimentos, né? O marco legal da inteligência artificial está aí, vai organizar bastante a casa, por limites e assim por diante. Nós temos executado projeto de inteligência artificial financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, mais de um programa, iniciativa, via FINEP, via CNPq, via Embrapi. São grandes organizações que têm separado recursos públicos importantes e falam, vamos fomentar empresas, grupos, organizações, institutos para se juntarem e criarem IAs, né? Então tem acontecido um movimento do lado privado e um movimento do lado público. Não temos a intensidade e velocidade do que a gente vê lá fora, mas eu estou muito otimista. Eu sou alguém apaixonado aí pelo nosso país, por tudo que a gente carrega, pelo lado criativo do brasileiro e tenho certeza que a gente vai fazer coisas muito relevantes nessa área, assim como fazemos em várias outras, né? Pois é, você tocou num ponto crucial. Infelizmente, pesquisa com IA é caro, é muito caro, é muito caro. E como é que tu acha que tá esse cenário? Já foi mais triste, né, gente? Já foi mais difícil. Tô falando do fomento ao desenvolvimento de pesquisa. Como é que tu enxerga ele hoje, no Brasil e na nossa região também? Uhum. Tenho visto um movimento bem relevante. Aqui na nossa região tem a FAPEAN, né, o Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Nós já realizamos projetos com fomento por eles e também Sebrae, que se uniram junto com a FINEP também para fomentar iniciativas de inovação. Estamos agora participando de outro processo junto com eles. Então, assim, até estava com a presidente da FAPEA recentemente, assim, são dezenas de milhões investidos nos últimos 2, 3 anos, sim, muito bons números, eu não recordo eles exatamente agora. Está ocorrendo um movimento, então eu recomendo aos empreendedores, cientistas, pesquisadores para desbravar esse mundo de incentivo, de fomento. Ele é um pouco complexo, você tem que organizar bem a sua ideia, a estrutura financeira, a estrutura científica, mas compensa, porque buscar esse recurso do mercado às vezes é mais trabalhoso ainda, porque a Certeza. empresa olha para o número no detalhe, se tá para ela comprar uma inovação, ela vai querer fazer cálculo de payback, de retorno É, financeiro, de retorno sobre o investimento. E a inovação ela é complexa de se fazer esse cálculo, porque muitas vezes a gente está levando para o mercado algo que nunca ninguém fez, né? Como é que você vai provar que algo que não foi feito dá um retorno esperado? Então, vai ter ROI, né? É tem que difícil. acreditar. Tem que acreditar. E é esse aqui é um ponto. Tu chegou numa pergunta, eu ia te perguntar isso depois, mas aproveitando, tu é um cara de negócio. E aí você. É legal isso que a gente consegue conversar com alguém que é de negócio e também de inovação. Startup. A startup ela tem que começar desde o dia zero, com uma vocação já. Eu tô falando do core dela mesmo ali. Ou ela tem que começar já pensando no financiamento. Porque são, como diria Raul Seixas, né? São dois problemas que se misturam. Na verdade, o do universo é a prestação que vai vencer. Como é que o Sim. cara faz isso?
Assim, muitas startups crescem, se tornam gigantes, unicórnios globais, sem financiamento. Existe ainda esse caso. São os crescimentos no estilo bootstrap, né? Que é um É. crescimento orgânico, né? Que cresce com o dinheiro do cliente. E esse é o crescimento mais interessante que existe, né? Tem tanta gente que quer comprar teu produto, que acredita em você, que está disposto a pagar para você. Então, eu recomendo focar pela vocação. Então, você precisa resolver um problema claro, é uma dor. Então, precisa ter uma dor. A tua solução tem que endereçar corretamente essa dor e o mercado tem que acreditar que ela faz isso a ponto de pagar por isso. Isso a gente chama de Product Market Fit, né? O fit entre o product e o market. Encontrar isso deve ser a missão número 1 de qualquer startup nos seus primeiros 6 meses de existência, porque a partir disso vai ter clientes pagantes e eles são o melhor mecanismo e ferramenta para buscar fundos, principalmente fundos privados, né? Existe um caminho de startups que são as de base, as deep techs, bem científicas, que precisam de mais fomento de investimento, que vão pelo lado de fomento público, que não exige muita tração e crescimento, e receita, e clientes. Mas o venture capital mesmo, né, o investimento privado, ele olha por teu fluxo de caixa, por quantos clientes pagantes, quanto que teus clientes ficam na tua base, quanto que eles vão embora. Então você tem que ter algo que as pessoas queiram usar, idealmente com uma escova de dente, a solução escova de dente, que o cara usa 3 vezes por dia. Esse é o produto ideal para você criar. É, é verdade, é verdade. Mas é engraçado isso daí, porque a gente, hoje em dia a gente pensa muito, né? Criar um negócio, que negócio? Se a gente criar um negócio, é um negócio que resolva problema. Sem E de dúvidas. preferência que o cara use 3 vezes por dia. É isso. É isso, pronto, acabou. Acabou. Aí o cara, é fácil? Não é fácil. Mas a gente tem vários exemplos que a gente, aqui na região amazônica, inclusive, a gente pode olhar e falar assim, ó, tem ideias legais que tem possibilidade de crescer. Esse é, ecossistema que se desenhou aqui, ele é muito, eu vejo assim, incipiente, mas já tem muitos resultados. Como é que tu enxerga hoje o nosso ambiente de negócios, sobretudo para as startups aqui, região local, Manaus, Amazonas e região norte também? Muito bom. Eu fiz muitos amigos aqui, né? Pessoas que eu tenho um carinho especial. Quando me perguntam também por que que eu vim para o norte, uma das coisas mais relevantes na minha história aqui é o coração das pessoas, o como que elas abraçam, incluem, te levam para casa delas, se tornam amigas de verdade. E no meio de inovação eu percebo muito isso também. Então são várias startups, ICTs, universidades e até empresas de grande porte participando. Ontem mesmo eu estava num evento número 109, né? Então é Jaraqui Valley, né? Já que fala, Assim como tem o Silicon Valley, a gente tem o Jaraqui Valley, que é. está no seu encontro de número 110, se eu não me engano. Então é uma organização, uma comunidade de mais de 10 anos. E lá a gente tinha vários atores do ecossistema e eu fiz conexões incríveis com pessoas que eu nunca tinha conversado. E era um evento lançando um hub de inovação de uma corporação da indústria que resolveu abraçar a inovação, investiu, criou uma estrutura interna e está se conectando com todo o ecossistema. Então, assim, está cada vez melhor. A gente, se for comparar com alguns outros ecossistemas, nós temos ainda um longo caminho, né? Como Santa Catarina, São Paulo, Sim. Minas Gerais, mas não tenho dúvidas que estamos numa direção muito promissora. É verdade. Quando eu lembro do ecossistema há algum tempo, a gente tinha muito mais dificuldade para organizar isso daí. É, Vamos mudar de assunto, falar de ar, porque aquela nossa conversa eu gostei muito. Falar aqui da minha praia. E aí eu quero ouvir teu ponto de vista, porque é o seguinte, hoje muito se fala sobre regulação ética de ar, perfeito. e é um grande problema, de verdade. Sobretudo porque o que a gente vê hoje é a pontinha da pontinha do iceberg, né? O futuro é tenso. O que que tu acha do caminho que o Brasil está tomando no sentido da regulação? Não estou falando regulação de IA, como algumas pessoas pensam, de censura, estou falando de regulação dos caminhos éticos da IA para o futuro. Estou falando aquela coisa mais complexa mesmo, que diz respeito ao comportamento da vida das pessoas. O que que tu acha disso? É. A inteligência artificial, o alimento dela é o dado, e ela é, assim, faminta por dados, né?
Então, quando ela captura um dado, esse dado pode ser de alguém. Esse dado pode ter uma autoria aí, né? Geralmente tem. E se outra pessoa, usando a inteligência artificial, tomar posse desse dado e criar outra coisa, de quem que é a criação, né? É da IA, é de quem era dono original do dado, ou é de quem usou a IA para criar uma outra coisa. Então, esse aspecto autoral tem sido muito sensível. A questão da privacidade também, né? A gente, assim como nós temos um marco legal, aliás, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a inteligência artificial está flertando muito com o aspecto do quão sensível é alguém ter o meu dado, expor ele para a inteligência artificial e através dela de múltiplas formas, muitas vezes sem o consentimento. Então, a base disso é o consentimento, né? Então, assim, é um assunto profundo que nós não temos ainda respostas finais, mas Não, existe um debate pois é, na mesa, tem né? esse debate na mesa, É, mas aí que eu queria saber é o seguinte, porque tem, diferentemente do que a maioria das pessoas pensam, existe o que seria a regulação estatal e uma regulação para a indústria, que é basicamente isso daí que tu está falando. O que tu acha dos caminhos que a gente está tomando? Porque que a gente vê muito no Congresso uma regulação estatal, sim. mas a regulação para a indústria, que é basicamente aquilo que a gente faz no mercado de inovação. O caminho que está indo para a regulação para a indústria, como é que tu acha que seria, no teu ponto de vista, um caminho ideal? Perfeito. A indústria precisa de uma jornada do dado, né? De quem é o criador desse dado, a quem ele pertence, quem que vai ser o gestor dele, quem que vai operar esse dado, onde ele vai ser armazenado, quais os critérios de criptografia, segurança, acessos. Então, precisa reger isso aqui. É, o fornecedor desse dado precisa autorizar isso. Essa autorização tem que ter destinação para que esse dado vai ser usado. Tem que estar correlacionado com finalidade e com temporalidade também. Não é assim, você pegou meu dado, é para sempre seu. Não, quem disse, né? Você pode manter meu CPF no seu banco de dados enquanto eu consumir produtos e serviços da sua organização, né? Por exemplo, ou algo nesse sentido. Então, essa metodologia, essa governança está sendo ainda estabelecido nas empresas. A gente se relaciona com algumas grandes empresas que eles exigem no detalhe ferramentas, processos, documentos e pessoas. Nós precisamos um CDO, um Chief Data Officer, o head, né, o responsável pela área de dados e compliance de governança do dado dentro da minha empresa para poder vender para alguém que tem esse cuidado lá dentro. Já que eu vou, como fornecedor de IA, capturar dados sensíveis dessa organização, dos seus colaboradores, eles exigem que eu tenha todo esse compliance. Então a gente está cada dia mais buscando deixar sofisticada a nossa estrutura Pois de compliance e governança. algum tempo atrás ficou muito popular e hoje em dia a galera gosta muito quando está falando de negócio, que é a coisa de usar dados como produto, que é Sim, uma mina de dinheiro. E parece que isso embaralhou um pouco a cabeça das pessoas, né, cara? sim, E eu, particularmente, assim, a gente está desenvolvendo um negócio também, acredito numa tomada de caminho, a gente ter dados como produto, é óbvio, mas o grande problema que eu vejo nessa direção é isso que você falou, a falta de governança e o caminho louco que isso virou, cara. sim. Né? Eu estava lendo um dia desse um artigo e o cara falou assim, gente, quando você vai na drogaria, não dê mais seu CPF na compra, porque as redes de drogarias, sobretudo as que fizeram IPO e estão na bolsa, elas começaram a vender essas informações para os planos de saúde. Então, às vezes, tu chega lá para fazer um procedimento, pode ser negado porque tu está consumindo muito tal remédio que deu uma pré-existência. Olha só. Então, olha que coisa absurda. Isso é só um exemplo daquilo que a gente não consegue ver no dia a dia. E isso nos faz enxergar, assim, uma grande oportunidade de negócio, mas também um grande perigo para a vida do homem comum, né? Uhum. E aí, essa é a chamada para a pergunta que eu queria fazer para ti. O que tu vê de mais perigoso e de mais promissor no campo da IA dos próximos meses? Uau, essa é uma pergunta interessante. Ah, a IA, o mais promissor, assim, é que ela vai começar a resolver problemas grandes da humanidade. Eu acredito muito nisso, resolver dilemas que atualmente nossa estrutura matemática tradicional não consegue resolver.
vai começar a automatizar coisas que a gente não consegue hoje automatizar, né? Então vai ter IAs e robôs limpando nossa casa, fazendo nossa comida, dirigindo nosso carro, né? Pilotando o avião. Pilotando o avião. Então, nós vamos ter a escolha, assim, de quase tudo que é físico, braçal, poder escolher se eu quero fazer ou se eu deixo para uma IA fazer. Então, nós vamos poder focar naquilo que é humano mesmo, né? Que é relacional, que é com as pessoas, né? Essa ideia de ter ela como uma extensão no meu cérebro no aspecto criativo, né? Assim, ela maximiza meu dia a dia de uma forma absurda, assim. Hoje eu não consigo mais imaginar a minha vida sem inteligência artificial. Ela já está entrando. Então isso para mim é uma direção de fascínio, da minha mente conseguir exponenciar e criar muito mais coisas do que eu sozinho criava. Eu dou os gatilhos e ela vai costurando e fazendo, já que ela me conhece muito bem, conhece como eu penso e se torna uma extensão. A gente tem o risco, e não dá para ignorar ele, que é o risco das profissões, né, que vão mudar radicalmente nessa jornada. Então, o segundo ponto aí, o ponto mais sensível, que não dá para a gente ignorar, né, é o elefante que está na sala, a gente não pode ignorar ele, né? A gente tem que tratar esse aspecto do elefante na sala, né? É verdade. Tem um elefante. Então, a tendência é que milhões e milhões de posições de trabalho serão automatizadas, não vai... E a IA vai fazer mais rápido, vai fazer melhor, vai fazer 24/7, sempre ficar doente, sem ficar afastada por motivo de gravidez, ou fogo isso, mas essa é a realidade. E aí é baixa custo, né? A gente tem uma vantagem de um lado que vai ter o produto fica muito mais acessível. Então você vai comprar um carro mais barato, uma geladeira mais barata, você vai poder fazer uma viagem mais barata, porque as IAs vão estar fazendo todas essas coisas para você. Mas do outro lado vai ter menos gente, então, com dinheiro para adquirir esses bens e serviços. Exato, esse é o impacto, né? E aí a gente imagina que a solução número 1 é capacitar essa galera para irem para novos tipos de atividades, sejam elas técnicas ou sejam elas humanas, né? Então aquela pessoa que era um operador de uma atividade repetitiva se transformar em alguém que cuida de gente de alguma forma, que se relaciona, que desenvolve essa área de soft skills, né? Já que o futuro é sobre gente e tecnologia, pensando assim em linhas gerais, né? Há pouco tempo atrás não tinha tantas empresas de tecnologia entre as mais valiosas do mundo. Hoje elas são. Ontem mesmo eu estava falando com a IA sobre o tamanho do ChatGPT como negócio, né? Então o último aporte dele foi de 40 bilhões de dólares. Com esse aporte, ela passou a valer mais de 300 bilhões de dólares. Sabe quanto custa as empresas mais valiosas do Brasil? Se a gente pensar em Petrobras, Itaú, Vale, essas empresas centenárias, elas custam 40, 50, 60 bilhões. Mas isso que você está fogo falando, isso, né? cara, é verdade. Olha, em 2015, as 5 maiores empresas do mundo, 4 eram empresas tradicionais e eram empresas bancárias. Olha aí. Em 2015. Então, 10 anos depois, as empresas mais valiosas do mundo são de tecnologia. É isso. Se tu pegar as 5, hoje eu acho que das 5, as 5 são de tecnologia, né? E eu acho que a mais valiosa do mundo hoje é aquela de NVIDIA. NVIDIA, né? A NVIDIA, que acho que é 3 trilhões, não é isso? Isso, mais de 3 trilhões 3 trilhões de dólares. A NVIDIA, há 10 anos, ela nunca nem sonhava que um dia ia ter esse valor de mercado. Porque ela olhava para cima, o que eram? Bancos que operavam na China, na Europa, e hoje em dia eles nem pensam como eles vão chegar nesse número. Então, isso faz a galera abrir o olho e ficar pensando, esse é o futuro, mas necessariamente para chegar nesse caminho tem uma jornada. E queria que tu explicasse para a gente o que tu enxerga como características para um líder que quer se posicionar como uma pessoa que vai seguir essa jornada e ter sucesso trabalhando com IA. Essa mensagem é para você, menino, adolescente, jovenzinho que está em casa, que está procurando entender como é que vai entrar nisso daí também. Muito bom. Então, assim,
use diariamente. Lembre da prática da escova de dente para que isso entre na sua cultura, né? Para que isso seja um hábito. Então, organize sua agenda, organize seus hábitos, seu plano de melhoria dos seus exercícios, aprenda uma nova língua, né? Então, eu fico conversando, às vezes, por mais de 1 hora em inglês com a inteligência artificial por áudio. É uma prática que eu tenho para praticar o inglês sobre assuntos mais legais que eu possa conversar, não é aquela aula chata. E é 24/7, a hora que eu quero. Então, inclua isso na sua agenda. Hoje mesmo eu estava fazendo uma apresentação para um projeto super legal, eu usei uma IA para me ajudar a fazer a apresentação. Assim, passo uma ideia, ela cria as estruturas, ícones, padrões e tudo mais. Ontem eu estava querendo fazer uns vídeos, e aí eu fiz vídeos com a IA do zero, com a logo, identidade visual de uma grande empresa que eu estou negociando. Eu nunca fui um bom designer, agora eu consigo criar coisas lindas, engajadoras, sem depender necessariamente do design. Então a dica é: use pra caramba isso no seu dia a dia, né? Inclusive para desenvolver a sua estratégia de crescimento do soft skill. Como você usa a IA para aprender a se relacionar melhor com as pessoas, liderar melhor as pessoas, desenvolver mais as pessoas e também se desenvolver, né? Cria um plano de carreira com o uso da IA, que ela vai ser bastante útil, eu tenho certeza. Tá. Hoje o que que tu imagina que é o maior obstáculo para uma pessoa comum, gente comum, para a utilização de inteligência artificial? O maior obstáculo é a cultura dela. Quando a gente fala de cultura, é aquilo que está enraizado em você. Então, a maioria das pessoas tem resistência a criar e desenvolver esse hábito, que é de usá-la no dia a dia. Então, se você romper psicologicamente, emocionalmente com essa barreira, não existe uma barreira técnica. Então, por exemplo, assim, a partir do uso de uma IA aberta hoje, como o ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, todas essas que estão se posicionadas como LLMs, né? Large Language Models, que são grandes modelos de linguagem natural. Então, até um certo tempo atrás, para você conversar com o computador, você tinha que programar, né? Conhecer uma linguagem que o computador sabe falar. Então, você tinha algoritmos. E isso era muito limitante. É. Agora, você fala com o computador, conversa na tua língua. E ele entende o que você está falando. E aí você pede para ele criar as coisas para você. E o que é pior, você pode conversar exatamente com as suas idiosincrasias, né? Sim. O chat GPT ele já responde para mim, às vezes, e aí, cara, beleza? E, ó, veja, então, assim, não é só ele se adequa a você. Então, eu acho que a grande mágica do que aconteceu é que isso que você falou possibilitou uma mudança de cultura, mas ele não te pede que você nem conheça uma linguagem específica de programação, como você também possa conversar com ele do seu jeito, É isso. né? E o pessoal às vezes fala assim: "Ah, eu não consigo usar IA", cara. Você não consegue usar. 99% do problema da IA é o operador. Se tu não consegue escrever o prompt, a máquina não vai fazer o milagre. É. Então, hoje a gente vê assim, tem uma mudança, popularizou, mas ainda há alguma coisa que a gente possa melhorar para tornar isso universal, né? Sim. Que eu acho que é o grande desafio dos próximos anos é como isso vai ser universalizado e a proporção que isso vai tomar. Mas eu percebo que, vendo hoje em dia, uma camada muito grande de jovens e adolescentes que estão utilizando bastante. Sim. Nem às vezes não é para coisas muito úteis, né? Mais para diversão, que também é uma utilidade, mas eu percebi, sobretudo nos últimos 2, 3 meses, uma crescente, mas crescente mesmo, procura de jovens e adolescentes para fazer negócios. E isso me chamou muita atenção. E aí eu queria que tu deixasse uma mensagem, olhando lá na tua câmera, para os jovens e adolescentes que querem pensar em usar a IA para mudar a sua vida, mudar o mundo, criar coisas, valores, para ser uma ferramenta realmente útil para a vida dela e para o mundo também, por que não? Muito bom. O que que tu acha que seria essencial?
o caminho que ela deveria fazer. Além da utilização, claro. Uhum, uhum. É, no passado, nós imaginávamos para criar um grande negócio, precisaria de muitas pessoas, e por isso seria muito caro, né? Com a inteligência artificial, nós estamos quebrando esse paradigma. Tanto que existe uma aposta entre os bilionários aí globais sobre em quanto tempo vai surgir uma empresa que vale mais de $1 bilhão de uma pessoa só. É um Uau. unicórnio de uma mente, de um cérebro, né? Então isso está se tornando cada vez mais possível. Então, se você está aí buscando uma direção, um caminho, uma inspiração, nunca houve um momento melhor para empreender, para criar coisas que resolvem problemas das pessoas. E qual que é uma dica sobre o que fazer? Resolva um problema que você mesmo tem, ou que os seus familiares, os seus colegas, um problema que você consiga conhecer muito bem um problema. Uma dica para se criar qualquer coisa que seja relevante é conhecer quem vai fazer uso dessas coisas. Então é um customer-centered product. Então o consumidor ele está no centro e você entende todas as características dele. Você não se apaixona pela tecnologia, pelo jeito que você vai resolver esse problema. Você se apaixona pelo problema e usa a IA para te ajudar a buscar a melhor solução. Troca ideias com ela. Descreve com o máximo de detalhes para ela possível o problema que você quer resolver e explora caminhos de soluções, experimenta virtualmente, cria hipótese e aí vai para o mercado validar isso aí. Conversa com seu cliente, com pessoas que, assim como você, tem esse problema. E fala, você usaria? De que forma você usaria? Quanto você pagaria por isso? Faz sentido isso aqui? É barato hoje você testar, fazer uma startup. Não é mais caro. Então a tecnologia está disponível, é muito abundante. Então você pode falar com a IA, ela cria um portal, um site, uma logo, a tua rede social, tuas postagens. Você não precisa necessariamente ser um bom designer. Ela cria o teu planejamento financeiro, tua estimativa de custos, ela te ajuda nisso. Não é a ideia que a IA faça para você e você não precisa pensar. É a ideia que você pense com a IA, que você pense de forma mais ampla e profunda e com mais informações. Recomendação é resolva problemas reais. Não vá para a IA sem um objetivo. Qual que é o meu propósito nessa interação com a IA? Recentemente minha filha mandou uma mensagem de Feliz Dia dos Pais para mim agora. Ela tem 13 anos e estava tão bonita aquela mensagem que eu desconfiei. Fui falar com ela falou, tá bom, pai, eu vou falar a verdade. O primeiro e o último parágrafo foi o GPT. Eu dei uns ajustes, o do meio eu fiz, ele só melhorou para mim. Então, assim, essa ideia aí, mesmo assim, eu gostei. Não tenho problema que ela use, inclusive para isso, inclusive para fazer o trabalho de aula dela. É legal porque assim ela cria intimidade com a tecnologia e quando vê ela tá fazendo outras coisas mais interessantes. Vai em frente, não tenha medo, não tenha receio. Você não tá atrasado, tá só começando. É uma onda imensa, é um tsunami que está se formando e é a época mais emocionante que nós, como humanidade, já tivemos a oportunidade de viver na Terra. É verdade. Aproveite. Aproveite. Verdade. Olha, cara, eu gostei demais de você ter vindo aqui. Falei, hoje eu vou fazer várias perguntas. Gostei muito de a gente ter conseguido bater esse papo. Quando tu estiver em Manaus de novo, voltar, sei que tu viaja bastante, bora marcar pra gente voltar a conversar aqui, pra gente falar sobre outros assuntos, tentar falar mais sobre negócios. A gente faz um programa especial sobre negócios, pode ser? Porque hoje Tá eu queria muito falar ótimo. sobre IA. Rufo, eu queria muito agradecer a oportunidade que deu a gente conversar. Gostei muito daquela conversa que a gente teve no outro dia. E eu acho que ia ser legal o nosso público poder conhecer que tem gente que está trabalhando muito ativamente com inteligência artificial, diferente daquilo que a gente vê, muito, que tem outras possibilidades de trabalho. E aí eu queria que você deixasse sua mensagem final pro pessoal de casa, colocasse aqui também, se for possível, o teu contato, as redes sociais. O Daniel vai passar aqui, se puder deixar. Se o pessoal quiser te seguir, quiser trocar uma ideia, falar sobre negócios, o microfone é seu. Maravilha, Léo. Parabéns pela iniciativa aí de dar voz às pessoas, de criar conexões e de compartilhar conteúdo e informação, né? E agradeço o convite, é recíproco o carinho, obrigado por essa amizade, obrigado por acompanhar esse conteúdo até aqui
Eu desejo o melhor na sua jornada e quero me colocar à disposição se eu puder servi-lo, apoiá-lo de alguma forma. Esse é o motivo de estar por aqui. Eu me chamo Rufo Paganini, esse nome é um pouco diferente, mas eu estou em todas as redes sociais aí, facilmente você me encontra, meus canais de comunicação. Não desiste dessa jornada de tornar-se um ser humano amplificado, que utiliza o arcabouço tecnológico inovativo que existe e que tem um olhar para o ser humano, para o próximo, em fazer a diferença, em impactar muitas pessoas ao longo do seu caminho. Isso gera sentido, gera propósito. E sem propósito não tem graça acordar todas as manhãs. Nos vemos por aí. Valeu. Isso aí, gostei, é isso mesmo. Propósito, gente, o que move as pessoas que têm alguma coisa para fazer no mundo. Que você vai para o mundo sem propósito, você só está passeando aqui. Isso daí é uma coisa que realmente não é legal. Sobretudo para você, jovenzinho que está aí ó, assistindo a gente, pode seguir o Rufo. Rufo, estou passando aqui, tá? As tuas redes sociais aqui. O pessoal pode seguir o Rufo, trocar uma ideia, muito acessível e gosta de tomar café. Ok? Você que está aí nos assistindo, muito obrigado de verdade por sua companhia. Eu espero demais te ver no próximo programa. Se não é inscrito, se inscreve no YouTube e também segue a gente lá no Spotify. E esse foi mais um Amazônia Inovadora. Até o próximo programa. Tchau, tchau.